TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, não foi desta vez que o time de Carpegiani conseguiu a primeira vitória em casa. O Lajadense perdeu para o São Paulo no estádio Alviazul. Também perdeu em casa o time do técnico Luiz Carlos Vinck, perdeu para o Grêmio lá em Veranópolis. É o Gauchão que hoje tem Inter e Passo Fundo daqui a pouco. É agora, o Papo de Boleiro. E a terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Charmoso aquele, Diogo? Charmoso. Charmoso, hein, ó. O charmoso Campeonato Gaúcho aconteceu nesta quarta-feira, né? Quase toda, tem mais um jogo hoje. Mas os jogos mais importantes para quem é aqui de Lajeado, um aconteceu aqui no estádio Alviazul, o outro aconteceu lá em Veranópolis. Jogo bote aqui no estádio Alviazul, uma decepção, pode-se dizer assim? Pode, preocupante, Márcio. Mais uma derrota. O segundo jogo em casa do Lajadense aqui no estádio Alviazul. Segunda derrota. Depois de estrear perdendo por Juventude, dessa vez foi o São Paulo de Rio Grande que fez a festa aqui jogando em Lajeado. A gente mais uma vez mostrou muitos problemas, principalmente na frente. Erros de finalização, acho que tem alguns atletas aí que não estão conseguindo render. Está na hora do Rodrigo Carpegiani mudar os jogadores, tentar um esquema diferente, talvez uma dinâmica de jogo um pouquinho distinta do que vem sendo feito. Porque o Lajadense pecou demais em finalizações, principalmente com o Giovani, que é um atleta que veio do Pelotas, contratado esse ano para o Gauchão, e não tem rendido. Pelo menos umas 3 chances assim que a gente acompanhou o jogo pelos amigos independentes. Helena Bazer esteve lá no estádio conferindo a partida. Realmente, faltou pontaria para o elenco do Lajadense e no final acabou castigado. Gol aos 42 da etapa final. Gol do São Paulo, uma falha defensiva e praticamente coletiva. Cruzamento da esquerda. Os jogadores entram pelo meio da defesa e acabam tocando sem chance para o Lauro. Então, mais uma derrota, 3 jogos, 2 derrotas, 1 vitória. A sorte, Márcio, é que buscou aqueles pontos contra o Aimoré, jogando fora de casa lá em São Leopoldo. Agora vai buscar recuperação também longe de casa, enfrenta o Passo Fundo, que hoje pega o Inter lá em Porto Alegre. Então, o Lajadense volta a campo no final de semana, às 6 horas da tarde, contra o Passo Fundo, lá no Vermelhão da Serra. A gente espera, se continuar nessa, ganha fora, perde em casa, não é de tudo ruim, né? Bom, tem essa mudança que você falou que o Carpegiani vai ter que fazer. O time tem essas possibilidades. Existem essas pessoas para substituição. O problema é que assim, algumas lesões acabaram desmontando principalmente a questão do meio campo, né? Perdendo o Marabá e o Reinaldo, jogadores que seriam o alicerce, vamos dizer assim, do meio campo, setor, da parte defensiva do setor, estão lesionados e são dúvidas até para a partida contra o Passo Fundo. Então, acabou inventando alguns jogadores ali na posição, talvez que não conseguiam fazer a função, e isso acabou pecando aí. Mas o certo é que assim, principalmente do meio para frente, o Lajadense tem criado, isso que é o mais importante. O Diego Miranda tem feito um papel importantíssimo nesse time, é o principal articulador da equipe e tem pifado os atacantes e tudo mais, né? Ele tem feito gols também. Mas o certo é que assim, o Lajadense tem produzido, mas está faltando a finalização. Talvez o Ícaro, que é um jogador que também está lesionado, pudesse retornar, a gente podia ter um poder ofensivo um pouco maior do que tem hoje. Eric e Murilo seguem dando muita velocidade na frente, mas eles recuando, precisando marcar nesse esquema novo do Carpegiani, acabam se limitando lá no ataque, onde deveriam estar fazendo muitos gols. O certo é que contra o São Paulo era joguinho para ganhar em casa. Vai pegar o Passo Fundo, que hoje é o Lanterna, pega o Internacional, que talvez não passe do Internacional, né? Do Paulo Porto aí, né? Que é o treinador que chegou e tal, então o Passo Fundo vai estar motivado a mais, enfrenta o Inter, o resultado independente de controle. A gente sabe que do Paraná é sempre complicado, mas isso, pegando em casa aí pode fazer um bom resultado. Se não passa do Internacional, o Passo Fundo vai estar mordido pra caramba, porque vai entrar na 4ª rodada sem ter ganho um ponto ainda. Então aí fica bastante complicada a situação do próprio Passo Fundo em função de área de rebaixamento, né? É isso aí. Bom, o jogo aconteceu aqui em Lajeado, o Lajadense perdeu então por 1-0, continuou na 9ª posição, já estava em 9º, ficou em 9º ainda. A Lajadense está em 9º com 3 pontos, 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas. É isso aí. Lá no Antônio Davi Farina, na Serra, na terra da longevidade, Diogo Bote, o Veranópolis parece que tem vida curta. Pois é, o Veranópolis é um time misterioso nesse campeonato aí. Fez um alto investimento, levou o Luiz Carlos Vinck aqui do Lajadense para lá, oferecendo um cachê muito maior que eu recebi aqui em Lajeado. Contratou jogadores de nome aí, com o próprio Lúcio, que ontem saiu
antes dos 12 minutos do primeiro tempo com lesão. Então o Veranópolis é um mistério que se desenha nesse início de competição aí, e longe daquela equipe promissora que era na pré-temporada, quando começou a anunciar um caminhão de jogador aí. Com o propósito de fazer o mesmo que foi feito aqui no Lajadense, conseguir até competições nacionais. Exatamente, né? A campanha do Veranópolis, até para conseguir novos sócios, era a questão da Série D. Né? Então hoje o Veranópolis se mostra um time bastante comum, hoje inclusive está atrás do Lajadense em 3 jogos e apenas 1 ponto. Tem um empate apenas do time do Luiz Carlos Vinck, que ontem mais uma vez não conseguiu fazer frente jogando em seu estádio, perdeu para o mistão do Grêmio aí, que contava com o Juliano. Boa notícia aí para o torcedor gremista, o Juliano deve embarcar com a delegação no próximo sábado, lá para o México, para o confronto contra o Toluca, na estreia da Libertadores. Então, o Juliano foi muito bem, jogou até metade do segundo tempo, acabou saindo para ser poupado. O certo que o Grêmio conseguiu dar conta e com o time reserva. A má notícia da tarde fica por conta da lesão do Moisés. O Lajadense aqui rompeu o ligamento do joelho, precisará de 6 meses de recuperação. Parece que o Lajadense, jogador do Vale no Grêmio, não está dando certo. Não dá certo. Depois do Gabriel, aí agora foi o Moisés. Mas se eu sou o Fred, eu vou rescindir contrato. Muda de time. Cara, que zica. Que zica. Tá na moda, né? Brincadeira. Então a notícia é triste aí. Apesar do menino Moisés aí vai ficar fora. Ele que jogou ontem, saiu aos 43 do primeiro tempo ainda, com essa lesão no joelho, e precisaria de 6 meses aí, segundo o departamento médico do Grêmio. O Grêmio que está numa maratona de jogos, joga amanhã de novo. Joga amanhã de novo, em virtude até de pedido do próprio Grêmio. Né? Essa mudança do Grêmio tirou 2 jogos. Esse do Grêmio que passou para a sexta, e do São José, que jogou no domingo de Carnaval, antecipando essa terceira rodada que será completada hoje com o Inter e Passo Fundo. Né? Então, o São José, que não queria ter essa questão de um dia de descanso apenas, pediu isso aí, a federação acabou aceitando ainda no início do gauchão. Então, Grêmio e São José amanhã, 7h30 na Arena. O Grêmio, a gente provavelmente deve ser o mesmo, esse time misto que deve vir jogando, e talvez até com jogadores que não vêm atuando também, que entraram no decorrer dessa partida com o Veranópolis, até já poupando e poupar lá visando a Libertadores. Beleza, Libertadores. Falar em Libertadores, o último dos times da Libertadores lá teve uma notícia triste, né? Teve um acidente. Pois é, o Huracan voltando classificado, né? Do jogo, apesar da derrota de 2-1 para o Caracas na Venezuela, ainda pela pré-Libertadores. Havia ganho o jogo na Argentina aqui por 1-0, então acabou classificando pelo gol qualificado, sofreu um acidente. Alguns jogadores, o preparador físico também teve problemas. Né? A gente tem o nome daqui do atleta que teve maior gravidade. Deixa eu só pegar aqui. É Toranzo? O Toranzo. É o meia, teve parte dos dedos amputados, e essa informação ainda hoje é questionada, o departamento médico nega e tal, mas as informações dão conta que sim, o jogador precisa de procedimento cirúrgico para recompor aí, mas isso não vai impedir ele de jogar futebol. Camisa 10 do time. Bom, isso faz lembrar aquele triste acidente que aconteceu no Brasil de Pelotas. É verdade, né? bem mais grave, né? Sim, bem mais grave no Brasil aqui. Jogadores. A verdade, o problema é que acidente de ônibus é sempre grave. Né? Aqui o cara, ele caiu da pista e tombou. Né? E jogadores vários, lesão na clavícula, operador físico até. Então, realmente, o ônibus é sempre complicado, ainda mais que a gente tem a questão do cinto que o pessoal não usa, né? Ninguém usa, verdade. Bom, o Internacional pega daqui a pouco, é 7h30 o jogo, tem Internacional e Passo Fundo, é o lanterna, e a chance do Internacional do Argel marcar 3 pontos. É verdade, fazer novos testes, né, Márcio? Até visando as competições nacionais aí, e a próxima, vamos dizer, a fase mais quente do gauchão. O Argel deve usar essa partida aí para fazer algumas modificações na equipe, o Anderson incutado a sair da equipe, do time, para a entrada do Marquinhos. E tudo isso em função daquele segundo tempo contra o Ipiranga, onde o Inter foi outro, criou muito mais, empilhou chances de gol e acabou vencendo só no final porque o goleiro Dudu não conseguiu pegar aquela, porque estava pegando até vento. Então, realmente, é um bom teste aí para o time do técnico Argel, testar jogadores já priorizando a sequência do gauchão e até já vendo questão de Copa do Brasil e tudo mais, o Inter tem isso pela frente esse semestre, então deve priorizar sim. Além do Anderson e do Marquinhos, tem a questão do Andrigo, que é um cotado aí, jogador aqui de estrela, é um dos candidatos a ocupar a vaga do Alessandro. Hoje, primeiramente, o Argel mantém a questão do Alex, até pela liderança, pela idade. Histórico, né? Exatamente, mas a questão do Andrigo tem uma diferença tática vamos dizer assim, do Alex. É um jogador que joga mais pra frente, tem a questão do drible, da vitória pessoal, coisa que o Alex já não tem mais tanto em função da velocidade, né? O Alex é mais toque de bola, um jogador de mais contenção. Então são testes aí, boa partida contra o Passo Fundo, agora daqui a pouco 7h30, o Argel decidir esse Inter que pode ser mais veloz do que está jogando hoje.
Com os resultados da quarta-feira, o Grêmio ficou em primeiro lugar, na segunda colocação está o Juventude. Pelo que o Grêmio ficou em primeiro, a gente estava lendo, pelo 6º critério de desempate da federação. Verdade. Deve ser o número de cartões, eu acho. Porque os critérios junto com o Juventude são todos iguais. São 3 jogos, 3 vitórias, 7 gols pró, 2 gols contra, saldo 5. Até aí tudo igual. Depois eu acho que é o número de cartões, eu acho que coloca o Grêmio aí na liderança ao lado do Juventude. O Grêmio melhor na disciplina, Na que disciplina, moral. Parece campeonato amador, né? Que a disciplina é muito importante. Bueno, então daqui a pouco tem compromisso do Colorado versus o Passo Fundo no estádio Beira-Rio de Vamos ver o resultado de ontem. Isso aí. Então tem a derrota do Lajadense em casa por São Paulo por 1-0. O Juventude aí fez 2-0 no Aimoré. Novo Hamburgo e Glória ficaram no 0-0. Brasil de Pelotas aí na reestreia do estádio Bento Freitas aí com 4.000 pagantes. Ficou no 1-1 com o Ipiranga. Joguinho de campeonato nacional, Campeonato Nacional, exatamente. O Brasil na Série B e o Ipiranga na Série C. E o Grêmio ganhou fora de casa do Veranópolis por 1-0. Então lembrando, daqui a pouco, 19h30, Inter e Passo Fundo lá no Beira-Rio. É isso aí. E outro detalhe, outro resultado, sim. São Paulo, o único brasileiro a disputar a pré-Libertadores, está classificado para a fase de grupos. Já dá um caminhadinho, né? Aquele empatezinho básico. Empatezinho ganhou de 1-0 aos 42 do segundo tempo, no Morumbi. Botou 4 bolas na trave, São Paulo. Verdade. É pra tremer o torcedor. Bom, teve aquele golzinho. Perdeu o pênalti, inclusive, na trave. Moral. Muito bom. Isso também. Aproveita, né? Diogo Botti e o Bruno Grassi no Grêmio. Teve a graça do jogo? Não foi muito exigido, Márcio. Assim, muito bola aérea, foi muito seguro. Ele tem envergadura, né? Goleiro grande, mas o Veranópolis pouco criou, essa que é a verdade. O Fred foi muito bem, também não dá para se ter uma medida certa do que ele pode, se ele pode realmente aprontar para cima do Cadu e roubar a posição lá do Pedro Jeromel. Vamos apostar mais uma sequência para o zagueiro lajadense, até o Bruno Grassi também, que possa estar dando uma outra dinâmica de jogo aí, mas eu acho que confio no Fred, eu acho que ele tem condições sim de tomar a vaga do Cadu. Joguinho que a gente vai ver amanhã também, de repente confirmando esses nomes. Nós voltamos amanhã depois do Redação Informativa. Até mais. Um abraço.